Quero cumprimentá-los com a graça de nosso bom e eterno Deus. Estamos de volta desta feita com a lição de número 8 de nossa Escola Bíblica Dominical. Já neste exato momento eu quero agradecer a você por estar nos acompanhando. No que diz respeito às nossas lições da Escola Bíblica Dominical, você compreende que é um resumo, não é, de cada uma destas lições e não o estudo dela ou delas em sua completude. Desejamos, portanto, que Deus nos abençoe a todos por Cristo Jesus. Lição de número 8, repetindo o título: O Espírito Santo e o Cristão. Texto bíblico básico está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 ao 20. Você poderá ler, consultar e até estudar esse texto mais pormenorizadamente por sua própria iniciativa. Texto áureo está em Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Objetivos da lição são 3. Número 1, dar ênfase ao relacionamento do cristão com o Espírito Santo. Número 2, verificar a importância da experiência pessoal com o Espírito na vida do cristão e na igreja. E o objetivo de número 3, conhecer as doutrinas bíblicas, escriturísticas sobre a comunhão com o Espírito Santo. E o conhecimento destas doutrinas reveste-se de importância primordial para todos e cada um de nós. Tópico de número 1. O relacionamento intenso. Após o Pentecostes, o Espírito Santo tem atuado especialmente na vida do homem. Recordemos brevemente as diversas características e formas como ele opera. Características, já estudamos em uma aula anterior, referem-se aos atributos do Espírito Santo, os comunicáveis e os incomunicáveis. Aqui nós temos a menção a 2 destes atributos incomunicáveis do Espírito Santo. Quais sejam? Ele é onisciente, ou seja, conhece todas as coisas. 1 Coríntios 2, versículos 9 ao 11. E também ele é eterno, Hebreus 9 e 14. No que diz respeito às suas formas de atuações, de operações, no tocante àqueles que fazem parte do corpo de Cristo, nós citamos apenas 2 delas. O Espírito Santo ensina. É um aspecto extremamente importante. Ele é o nosso ensinador, o nosso mestre. Também estudamos isto em uma lição anterior a esta. E também o Espírito Santo é aquele que nos fortalece. Miqueias capítulo 3, versículos 1 e 12. Miqueias, ele declarou que estava cheio da força do Espírito Santo. Então, se você está enfrentando um momento de muita dificuldade e escassez em sua vida espiritual e também material, confie na pessoa do Espírito Santo, porque ele fortalecerá você em seu homem interior, meu irmão e minha irmã. Agora, ainda dando prosseguimento ao tópico de número 1, o relacionamento intenso, observemos aqui o subtópico 1.1. O Espírito Santo é nosso intercessor. É aquele que nos aproxima da pessoa de Deus. E é uma obra exclusiva que somente ele pode realizar. Efésios 2, 18 e 19. Para tanto, o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo de número 26. No subtópico 1.2, nós temos o seguinte ponto: o convívio cotidiano. O Espírito Santo convive conosco cotidianamente, visto que o nosso corpo é o templo no qual ele reside. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17, e também 1 Coríntios capítulo 6,
versículos 19 e 20. Este texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, eu irei ler neste exato momento. Encontrei. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. A palavra santo aqui, ela refere-se ao lugar santíssimo, aquele último que ficava localizado no tabernáculo construído por Moisés, no qual o sumo sacerdote apenas poderia adentrar uma única vez no ano. Então, o nosso corpo é o templo, o lugar santíssimo no qual o Espírito Santo habita. Agora, o subtópico de número 1.3, a assistência do Espírito Santo. Ele presta assistência ao cristão em momentos de aflição, angústia, perseguições, e também quando o cristão precisar da ajuda do Espírito Santo para defender a sua fé em Cristo Jesus. Em uma aula anterior, nós mencionamos que o Espírito Santo é o Paráclito, ou seja, é o nosso advogado, porque nós temos Cristo, o nosso advogado no céu, o primeiro advogado, e o outro, que também é advogado, o Espírito Santo, que nos defende nesta terra, que está ao nosso lado, nos acompanhando em nossas lidas e em nossas dificuldades diárias. Portanto, o cristão, ele precisa ser possuído desta convicção plena de que o Espírito Santo está com ele e jamais o desamparará. Agora o tópico de número 2, a comunhão com o Espírito Santo. O que significa manter comunhão com o Espírito Santo? Temos aqui a imagem de uma jovem mulher com muitas indagações, inquirições, dúvidas, perguntas. E então, o que significa manter comunhão com o Espírito Santo? Estaria ela pensando na resposta a esta pergunta? Bem, vejamos a resposta. Comunhão com o Espírito Santo significa permitir-se ser guiado por ele. João capítulo 16 e o versículo de número 13. E é um texto muito interessante porque nele Cristo categoricamente afirma que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Mas também a comunhão com o Espírito Santo significa ser ungido por ele. 1 de João capítulo 2, versículos 20 a 27. O único comentário que quero fazer sobre isso é o seguinte: a unção mencionada nestes dois textos, no que diz respeito ao crente, não é unção coletiva, não é unção individual, não é unção particular, mas é unção coletiva, certo? O Espírito Santo nos ungiu. Então, que isto fique bem claro, quando você pensar na palavra unção no contexto do Novo Testamento, saiba que ela é empregada sempre no sentido da coletividade dos crentes, do corpo de Cristo como um todo, e não em pessoas, não é em individuais. Não é uma palavra que pode ser utilizada e particularizada para referir-se a esta ou aquela irmã em Cristo, ou este ou aquele irmão em Cristo Jesus. Mas manter comunhão com o Espírito Santo também indica ser fortalecido por ele, porque o Espírito Santo ele nos fortalece no nosso homem interior. O que é o nosso homem interior? É aquele homem nascido de novo da água e do Espírito. O que temos em Efésios 3:16? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O novo homem em oposição ao velho homem. E ter comunhão com o Espírito Santo também indica ser santificado por ele. Ainda que o texto de Romanos 15:16 refira-se à oferta dos gentios santificados pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo também, ele contribui, coopera e nos induz
nos guia para que nós nos santifiquemos durante todos os dias de nossa jornada e peregrinação nesta terra. A comunhão com o Espírito Santo, tópico 2. Então, observemos o subtópico 2.1. Dependência do Espírito Santo. No decurso da vida, cada cristão aprende que precisa depender do Espírito Santo. Isso é importante, manter-se dependente da pessoa do Espírito Santo, assim como Cristo sempre dele dependeu enquanto nesta terra esteve exercendo o seu ministério terrenal. Cristo nunca deixou de depender do Espírito Santo. E conforme nós observamos, já ressurreto dentre os mortos, Atos 1 e 2, ele ainda deu mandamentos aos apóstolos que escolhera pela instrumentalidade do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo para a nossa salvação, João 3, versículos 6 a 9, que é exatamente o novo nascimento, o nascer da água e do Espírito, tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. A obra da regeneração que o Espírito Santo operou em nossa vida. E também dependemos dele para a compreensão das Escrituras, porque Cristo disse que quando ele viesse, ele nos faria lembrar de tudo quanto Cristo havia dito. Então o Espírito Santo lembrou aos escritores do Novo Testamento que Cristo havia dito. Os escritores do Novo Testamento foram guiados, dirigidos, carregados pelo Espírito Santo para que todas as palavras constantes no livro sagrado elas fossem dirigidas completamente por Deus, escolhidas, selecionadas por Ele. Por isto que o livro sagrado é a palavra de Deus. E devemos estudá-la, porque na hora da necessidade, na hora do aperto, o que o Espírito Santo lembrará a cada um de nós é aquilo que tivermos lido nas páginas do texto sagrado. Agora temos aqui o subtópico 2.2, a fé, não é? Que no tocante à comunhão com o Espírito. O Espírito é quem produz dentro do coração do pecador a fé salvadora, mas também conduz o cristão a cultivar a fé como elemento do fruto do Espírito. Lembrando que existe a fé, por exemplo, como dom, existe a fé comum, Judas é o versículo número 3, e existe a fé salvadora, aquela que nos leva a crer em Cristo como o único que pode salvar-nos da perdição eterna. A palavra fé também pode ser tranquilamente traduzida por fidelidade. E no subtópico 2.3 nós temos o que? O fortalecimento. O cristão é fortalecido constante e permanentemente pelo Espírito Santo. Já lemos Efésios 3,16. Desse modo, o nosso homem interior, que eu já fiz menção a ele, o nascido da água do Espírito, em oposição ao velho homem, ele é revigorado pela presença de Deus em nossas vidas. E este fortalecimento da parte do Espírito Santo no nosso homem interior, ele é administrado segundo as riquezas da glória da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que na verdade é o Senhor da glória, segundo escreveu o nosso irmão Tiago em sua epístola. Nós temos o subtópico 2.4, frutificação. A ilustração no Evangelho de Mateus mostra que a verdadeira fé em Cristo transforma a vida e produz frutos para a glória de Deus. Devemos observar que na parábola do semeador, Mateus ele fala da frutificação de 30, 60 e 100 por 1. Existem crentes que frutificam só a 30, outros frutificam só a 60 e outros frutificam a 100 por 1. Em João capítulo 15, quando o apóstolo escreveu sobre a questão do frutificar, ele menciona fruto, mais fruto e muito fruto. Então, tem crente que apenas apresenta fruto, tem crente que apresenta mais fruto e tem crente que apresenta muito fruto. Já na primeira epístola, o apóstolo João escreve sobre filhinhos, jovens e pais. Então, os filhinhos podem ser aqueles mais novos na fé, os neófitos, os novos convertidos. Filhinhos, aqueles que adentraram recentemente,
ao rebanho do Senhor Jesus Cristo. Os jovens são aqueles que já estão mais maduros e os pais são aqueles cristãos bem mais experientes. Então, isso aí tudo se encaixa nessa questão da frutificação em 3 etapas diferentes. Repetindo, 30, 60 e 100 por 1. Subtópico 2.5, guiado pelo Espírito. Entende-se claramente por aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, que ser filho de Deus é a condição maior para ser guiado pelo Espírito de Deus. Mateus nos informa, inclusive, que o Mestre, o Senhor Jesus, foi conduzido, por exemplo, ao deserto para ser tentado por Satanás pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, ele não foi para o deserto de livre e espontânea vontade, por sua conta e risco, e nem porque quis fazê-lo. Não, ele foi ao deserto para ser tentado por Satanás, porque o Espírito Santo o dirigiu para que isto então pudesse ser feito. Agora temos aqui o tópico ponto 3, o Espírito Santo e a adoção. Teologicamente, a adoção é confirmada pelo Espírito Santo, concedendo à pessoa que confessa a Cristo como Salvador a condição de ingressar-se, não é, como um membro da família de Deus. No subtópico 3.1, nós temos a nova condição de filhos, que ela é obtida pela fé. Gálatas 3:26. Subsequentemente, a adoção como filho de Deus, como filha de Deus, faz com que nós nos tornemos também participantes da natureza divina. Está em 2 de Pedro 1:4. Apesar de falhos, de deficientes, de fracos, de sermos frágeis espiritualmente falando, mas como filhos admitidos na família de Deus pelo processo de adoção, nós também nos tornamos participantes da natureza divina. É um privilégio grandioso, extraordinário. Participantes da natureza divina. E agora, a conclusão dessa nossa aula de número 8. Nesta lição, podemos colocar alicerces mais firmes, podemos, colocar alicerces mais firmes, mais corretamente falando, e duradouros, a fim de que tenhamos uma fé vibrante na situação real que a igreja deve considerar. Somos filhos porque o Espírito nos adotou em Cristo, desfrutamos da habitação do Santo Espírito e temos uma relação real, viva e diária com Ele. É preciso, portanto, que cada aluno reconheça isso e desfrute abundantemente de todos os ricos benefícios dessa relação com Deus. Entretanto, ainda temos aqui a atividade para fixação. Cite exemplos do que o ser humano pode experimentar ao ter comunhão com o Espírito Santo. Então, a resposta para essa atividade de fixação. O crente pode conhecer melhor as Escrituras, João 16:3, receber auxílio na oração, Romanos 8:26, receber força para a evangelização, Apocalipse 22:17, receber o revestimento de poder, Atos 1:8, e receber a manifestação dos dons espirituais, 1 Coríntios 12:8 e 9 e Hebreus 2:3 e 4. Lembrando que esta manifestação dos dons espirituais, ela é repartida particularmente a cada crente em Cristo Jesus, segundo a vontade e a soberania do Espírito Santo. Depois que os dons são repartidos, manifestados, quando o propósito é cumprido, o Espírito Santo os recolhe para si, porque ele é dono de todos eles. Obrigado por ter acompanhado mais esta aula conosco de nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe por Cristo Jesus e até a aula seguinte, a de número 9. Amém.